Nesse nosso primeiro dia da jornada de estudos teológicos, eu tenho a alegria de apresentar o nosso querido Frei Fábio Bernardo. O Frei Fábio que vai apresentar o primeiro tema, Escritura Sacra Effectus, que faz referência ao 16º centenário da morte de São Jerônimo, né? Ele, Frei Fábio, é formado em filosofia pelo Instituto Superior do Maranhão, IESMA, é formado em teologia pelo Instituto Regional de Formação Presbiteral em Belém do Pará e é mestre em direito canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Então, tenham bons estudos, boa sorte ao nosso querido Frei Fábio e a todos aqueles que irão aproveitar esse primeiro dia de estudos. Bom trabalho. A apresentação que ora iniciamos é a respeito da carta apostólica Escritura Sacra Effectus. Esta é uma carta do Papa Francisco, escrita pela ocasião do 16º centenário da morte de São Jerônimo, ocorrida em Belém, terra natal de Jesus, em 30 de setembro de 420 d.C. O título Escritura Sacra Effectus, retirado da liturgia da memória do santo, constitui uma extraordinária síntese de sua experiência pessoal e de sua obra. De fato, é quase um brasão ou heráldica emblemática daquele que está na memória de todos como o tradutor por excelência da Bíblia, através da Vulgata que atravessou os séculos e tornou-se base ou início para novas traduções da Bíblia nas diversas línguas atualmente faladas. A Carta Apostólica Escritura Sacra Effectus é um verdadeiro e adequado retrato histórico e teológico deste apaixonado amante da Palavra de Deus. É uma guia para percorrer sua vasta atividade exegética e espiritual. É também um apelo a seguir seus passos para poder amar o que amava. A clareza com que Papa Francisco escreve e a estrutura deste texto pontifício dispensa a redundância de vastos comentários. Eu penso que para a sua compreensão basta uma leitura cuidadosa, pois cada página da Escritura Sacra Effectus contém citações muito sugestivas, retiradas dos escritos de Jerônimo. Por essa razão, é realmente possível ouvir sua voz na sua multiplicidade de tons, característicos de uma personalidade tão forte, típica dos profetas bíblicos. A complexa sequência de eventos bibliográficos, distribuídos sobretudo entre Roma e a Terra Santa, é reconstruída de forma precisa, animada a partir do famoso evento da conversão de Jerônimo, ocorrida na Quaresma de 375. Naquela ocasião, acometido de uma forte febre, numa espécie de visão, Jerônimo é arrebatado diante do juiz divino e relata: fui questionado sobre a minha condição, respondi que era cristão. Mas aquele que presidia aquela assembleia disse-me: você mente, você é ciceroniano, não cristão. Senhor, eu respondi, se eu ainda tiver livros mundanos na minha mão, se eu os ler, será como se eu vos tiver negado. Assim, São Jerônimo relatou a grande reviravolta de sua vida em uma carta dirigida ao seu discípulo Eustóquio. Em seguida, o Papa Francisco descreve o itinerário de certa forma fascinante e agitado da experiência cristã de Jerônimo, que tem seu coração ou seu eixo em torno de seu amor pelas Sagradas Escrituras, confrontada com a sua dupla dimensão de letra e espírito. O eixo fundamental de sua vida humana e espiritual está na sua obra como tradutor,
encarnada precisamente na Vulgata, que, segundo ele, é o fruto mais doce da árdua semeadura de seus estudos literários e histórico-críticos. O Papa Francisco oferece a este respeito não apenas uma série de anotações valiosas sobre a importância desta operação em suas características básicas, mas também na importância eclesial registrada por ela. Acima de tudo, captura a alma muito original que também está na raiz de cada tradução qualificada, que continua a se revelar hoje através das novas versões ou traduções da Bíblia nas mais diversas línguas. Traduzir, de fato, é um ato de enculturação, e o Papa estabelece uma analogia entre a tradução, como um ato de hospitalidade linguística, e outras formas de acolhimento. Por essa razão, a tradução não é um trabalho que diz respeito apenas à linguagem, mas corresponde, na verdade, a uma decisão ética mais ampla que se conecta com toda a visão da vida. Sem tradução, as diferentes comunidades linguísticas seriam incapazes de se comunicar entre si. Como diz o Papa Francisco, nós fecharíamos as portas da história uns aos outros e negaríamos a possibilidade de construir uma cultura do encontro. Sem tradução, não há hospitalidade. O tradutor, na verdade, é um construtor de pontes. Quantos julgamentos precipitados, quantas condenações e conflitos surgem do fato de ignorarmos a linguagem dos outros e por não nos aplicarmos com esperança a esse teste interminável de amor que é a tradução. Com sua obra de tradutor, São Jerônimo se tornou para nós um construtor de pontes, porque estabelece entre o mundo bíblico e o leitor de todos os tempos uma verdadeira comunicação, uma mútua interação, onde a palavra de Deus e seu leitor podem penetrar no mundo um do outro. E mesmo com todas as reservas críticas, muitas vezes compreensíveis, considerando as diferentes coordenadas cronológicas e culturais, como também a nossa sensibilidade filológica diferente, a Vulgata constituiu não apenas um monumento literário do latim tardio, mas mudou a linguagem teológica do Ocidente cristão. Mesmo quando o sucesso do trabalho de tradução realizado por Jerônimo tenha sido reconhecido somente alguns séculos depois. Já foi São Gregório Magno, romano pontífice de 590 a 605, que usou a tradução de Jerônimo para seus escritos exegéticos e espirituais. Depois de São Gregório, ele foi seguido pelo quase contemporâneo Isidoro de Sevilha e também por Beda o Venerável, que morreu em 735. Todos eles começaram a utilizar a tradução da Vulgata, então realizada por São Jerônimo. Mas apenas no Concílio de Trento, que depois de ter afirmado a autenticidade da Vulgata como texto bíblico oficial da Igreja Católica em 8 de abril de 1546, foi expresso o voto para uma edição típica mais rigorosa. Porém, o desejo dos padres do Concílio de Trento se realizou apenas em 9 de novembro de 1592, com a edição chamada Biblia Sacra Vulgata, Editione Sisti Quinti Pontifice, Iussu Reconita Aqua Edita. Contudo, na edição de Leão, de 1604, se acrescentou também o nome do Papa Clemente VIII, e a partir de então,
a nova edição da Vulgata foi conhecida como Bíblia Sisto-Clementina. Incessantes foram nos anos sucessivos as revisões do texto da Vulgata, que encontram a sua última versão na proposta conhecida como Neo-Vulgata, promulgada por São João Paulo II em 25 de abril de 1979, com a Constituição Apostólica Scripturarum Thessalos, na qual São João Paulo II afirma: nessa revisão teve-se em conta, palavra por palavra, o texto antigo da edição latina da Vulgata, quando os textos primitivos são referidos exatamente, pois, como os apresentam as atuais edições críticas, mas esse texto foi profundamente corrigido quando dele se afasta ou os refere com menor exatidão. Para isso foi usado o latim cristão bíblico, de maneira que a devida estima da tradição se conjugasse com as justas exigências da ciência crítica. O texto, como resultou desta revisão, mais profunda em alguns livros do Antigo Testamento, em que não pusera mão São Jerônimo, foi editado em volumes separados desde 1969 a 1977 e é agora apresentado num só volume em edição típica. Esta edição da Neo-Vulgata poderá também servir como base das traduções nas línguas modernas que se destinem ao uso litúrgico e pastoral. Portanto, com essas palavras, o São João Paulo II então promulgava a Neo-Vulgata e a tornava, portanto, um texto que poderia servir de base para novas traduções nas línguas modernas. O fato é que, apesar da diferença das épocas, a Vulgata ainda exerce um charme literário inquestionável, também devido ao uso que dela fizeram artistas e músicos ao longo da história. Agora, indo além das questões estritamente críticas, o Papa Francisco, quase em segundo plano no texto da Carta Apostólica Scripturae Sacra Fetus, conduz a comunidade eclesial nesta celebração do 16º centenário para assumir a herança substancial de São Jerônimo, ou seja, o amor feito de estudo e a adesão vital à Palavra de Deus. Este é um tema constantemente exaltado pelo magistério da Igreja. Em particular, foi auspicado pelo Concílio Vaticano II com sua Constituição dogmática sobre a revelação divina Dei Verbum, promulgada em 17 de novembro de 1965, com a qual os padres conciliares concluíam no número 26. Pela leitura e pelo estudo, a palavra de Deus se espalhará rapidamente e será bem recebida, fazendo com que o tesouro da revelação confiado à Igreja responda cada vez melhor ao que busca o coração dos homens. Assim como a Igreja cresce pela frequência ao mistério eucarístico, recebe igualmente um novo impulso espiritual da crescente veneração à Palavra de Deus, que permanece para sempre. Dessa forma, a Dei Verbum já deixava claramente explícito que através da leitura e do estudo, a Palavra de Deus pode ser evidentemente melhor compreendida e mais comunicada. E aqui é importante ressaltar que não se trata somente de um estudo e de uma leitura isolada da Sagrada Escritura, mas principalmente é necessário um saber ouvir a Palavra de Deus, sobretudo na liturgia, onde Deus nos fala e a Ele oramos através da sua própria palavra, sem esquecer que é preciso também acolher
através da transmissão que nos é feita pela tradição e pelo magistério. A propósito, o teólogo Karl Rahner, em seu livro Curso Fundamental da Fé, afirma que a própria Escritura é o processo concreto e a objetivação da consciência de fé da Igreja dos inícios. Por ela, essa consciência de fé é tradicionada aos tempos posteriores da Igreja. Tudo isso porque o magistério da Igreja desempenha, com a sua autoridade e serviço, um papel crucial na comunicação da Palavra de Deus. De tal forma que ainda enfatiza Karl Rahner, uma vez que o magistério da Igreja nos tempos posteriores continuou sempre vinculado à consciência de fé da Igreja das origens, enquanto início constitutivo da Igreja, início que se objetivou de forma autêntica e pura na Escritura, o magistério não está acima da Escritura, mas apenas tem a tarefa de dar testemunho da verdade da Escritura, mantê-la viva e propô-la de maneira sempre nova no seio de horizontes de compreensão historicamente mutáveis, com a mesma verdade sempre igual e permanente. Também é digna de menção, ainda dentro desse quadro de documentos pontifícios, ou então do magistério ordinário, a exortação apostólica Verbum Domini, que Bento XVI emitiu precisamente na memória de São Jerônimo em 30 de setembro de 2010, da qual também o mesmo Papa Francisco faz menção na Escritura Sacra Fetus, fazendo alusão à analogia utilizada por Bento XVI, que afirma: é possível compreender a sacramentalidade da palavra através da analogia com a presença real de Cristo sobre as espécies do pão e do vinho consagrados. Referindo-se à atitude que se deve adotar, tanto em relação à Eucaristia como à Palavra de Deus, São Jerônimo afirma: lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, embora essas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia, também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Não é à toa que podemos afirmar com São Jerônimo que a ignorância da Escritura é uma ignorância de Cristo. Não podemos entender Jesus, sua pessoa e o seu mistério, sem a meditação ou contemplação da Bíblia, porque toda ela fala a respeito de Jesus e nos é útil para aprender o mistério do seu ser e da salvação realizada por ele. Mais ainda, na Sagrada Escritura, Cristo está presente. Quando vamos até a Bíblia, nela nós encontramos Jesus Cristo. Eis, portanto, a importância da sacramentalidade da palavra, descrita por Bento XVI e na Escritura Sacra Fetus, retomada pelo Papa Francisco. Ainda digna de nota, no Magistério Pontifício, temos a Evangelii Gaudium, do mesmo Papa Francisco, e também a encíclica Spiritus Paráclitos, do Papa Bento XV, promulgada pela ocasião do 15º centenário da morte de São Jerônimo em 15 de setembro de 1920, onde o pontífice o menciona como Doctor Maximus Explanandis Scripturis, ou seja, doutor eminente na interpretação das Escrituras. De fato, a característica distinta da figura espiritual de São Jerônimo é, sem dúvida, e vai permanecer, o seu
amor apaixonado pela palavra de Deus, transmitido à Igreja nas Escrituras Sagradas. Outros aspectos relacionados a São Jerônimo surgem nas páginas da Carta Apostólica, em particular, seu compromisso teórico e prático com a vida monástica, bem como seu amor devocional a Maria, Mãe de Jesus. Ainda outra característica, geralmente menos enfatizada, que em vez disso o Papa Francisco desenvolve, é a do vínculo de Jerônimo com a Cátedra de Pedro, que deixaremos a partir de agora serem descritos com as próprias palavras escritas de Papa Francisco na Escritura Sacra Afetus. Adentrando nesse momento a uma leitura direta da Carta Apostólica Escritura Sacra Afetus, o que motiva Papa Francisco a escrever uma carta apostólica sobre Jerônimo? O afeto à Sagrada Escritura, um terno amor à Palavra de Deus escrita, é a herança que São Jerônimo, com a sua vida e as suas obras, deixou à Igreja. Este amor ramifica-se como um rio em muitos canais na sua obra de incansável estudioso, tradutor, exegeta, profundo conhecedor e apaixonado divulgador da Sagrada Escritura. Passados 1600 anos, a sua figura continua a ser de grande atualidade para nós, cristãos do século XXI. Portanto, o afeto que Jerônimo possuía pelas Sagradas Escrituras é o que o torna, segundo o Papa Francisco, uma figura atual, um modelo para cada um de nós que nos inspira a nutrirmos também um terno e vivo amor à Palavra de Deus escrita, porque somente um terno e vivo amor à Bíblia pode nos levar a acolhê-la na sua verdade, naquilo que deve vir a ser para cada um de nós, ou seja, Palavra de Deus e não um discurso sobre Deus. A esse respeito, o teólogo Karl Rahner afirmava: compreende-se que a Escritura pode considerar-se como Palavra de Deus somente se vem a ser considerada em unidade com o que chamamos de graça, autocomunicação divina, Espírito, revelação transcendental pela graça, fé. São Jerônimo é um solitário ou manteve relações importantes? Sobre este aspecto intersubjetivo da vida de São Jerônimo, o Papa Francisco, na Escritura Sacra Afetus, afirma: São Jerônimo conta-se a pleno título entre as grandes figuras da Igreja Antiga, no período definido como o século áureo da patrística, verdadeira ponte entre o Oriente e o Ocidente. É amigo de juventude de Rufino de Aquileia, encontra Ambrósio e troca intensa correspondência com Agostinho. No Oriente, conhece Gregório Nazianzeno, Dídimo o Cego e Epifânio de Salamina. É conhecida a frase atribuída a São Jerônimo sobre a amizade que diz: uma amizade que pode terminar nunca foi sincera. Isso nos faz refletir sobre a qualidade de nossas relações, pois sabemos que uma amizade pode surgir do nada ou ser fruto de um acontecimento comum. No entanto, ela só ultrapassa o tempo quando não existem segundos interesses e, sustentada pela verdade, é muitas vezes reatada pelo perdão. Através de um olhar rápido no conteúdo epistolário de São Jerônimo, ou então que Jerônimo mantém com seus amigos, discípulos ou grandes vultos da igreja do seu tempo, é possível dizer que o que os liga e mantém unidos na amizade é Cristo, a defesa da fé,
a unidade da Igreja e o conhecimento de Deus que vem da meditação das Sagradas Escrituras. Mas qual foi a origem de São Jerônimo? Na Escritura Sacra Fetus, o Papa Francisco nos informa: a vida e o itinerário pessoal de São Jerônimo consumam-se ao longo das estradas do Império Romano entre a Europa e o Oriente. Nascido por volta de 345 em Estridão, na fronteira entre a Dalmácia e a Panóia, no território atual da Croácia ou da Eslovênia, recebe uma sólida educação na sua família cristã. Segundo o costume de então, é batizado em idade adulta, nos anos que transcorre em Roma como estudante de retórica em 358 e 364. Mas qual foi o percurso formativo de Jerônimo? Segundo o Papa Francisco, em Roma se torna leitor incansável dos clássicos latinos, que estuda sobre a orientação dos mestres de retórica mais ilustres da época. Terminados os estudos, empreende uma longa viagem pela Gália, que o leva à cidade imperial de Tréveres, hoje na Alemanha. Aqui entra em contato pela primeira vez com a experiência monástica oriental difundida por Santo Atanásio. Amadurece assim nele um desejo profundo que o impele até Aquileia, onde com alguns amigos seus, descritos por ele como um coro de bem-aventurados, começa um período de vida comunitária. Por volta do ano 374, passando por Antioquia, decide retirar-se para o deserto de Cálcida, a fim de se entregar de forma cada vez mais radical a uma vida ascética em que se reserva grande espaço para o estudo das línguas bíblicas, primeiro o grego e depois o hebraico, e confia-se a um irmão judeu batizado que o introduz no conhecimento da nova língua e dos seus sons, que define estridentes e aspirados. Levando em consideração esses dados da vida de São Jerônimo, poderíamos nos perguntar: por que São Jerônimo escolhe ser eremita? O deserto, com a subsequente vida eremita, responde o Papa Francisco, é escolhido e vivido por Jerônimo no seu significado mais profundo. O lugar das opções existenciais fundamentais, de intimidade e encontro com Deus, onde através da contemplação, das provações interiores, do combate espiritual, chega ao conhecimento da fragilidade, com uma maior consciência das limitações próprias e alheias, reconhecendo a importância das lágrimas. Deste modo, no deserto, sente a presença concreta de Deus, a necessidade do relacionamento do ser humano com Ele, a sua misericordiosa consolação. Assim sendo, São Jerônimo vê e descobre na vida eremítica um caminho que possibilita o encontro com Deus e, sobretudo, o encontro com um Deus misericordioso. É por essa razão que Papa Francisco recorda na Escritura Sacra Fetus um episódio particular da vida de Jerônimo, que, mesmo sendo de tradição apócrifa, nos serve para compreender melhor a importância do rosto misericordioso de Deus para Jerônimo. Diz o Papa: gosto de lembrar uma história de tradição apócrifa. Jerônimo pergunta ao Senhor: que quereis de mim? E ele responde: ainda não me deste tudo. Mas, Senhor, eu já vos dei isto e isto. Diz Jesus: falta uma coisa. O quê? Dai-me os teus pecados, para que eu possa ter a alegria de voltar a perdoá-los. Isso é importante, pois a partir do reconhecimento das próprias limitações e daquela dos outros, é possível descobrir o quanto nós somos amados pelo Senhor
No deserto e na vida eremítica, São Jerônimo encontra a si mesmo, desenvolve todas as suas potencialidades, tornando-se este homem que nos inspira a amar Deus, que se revela e dá-se a conhecer nas Sagradas Escrituras. Após esse itinerário inicial de formação, o que aconteceu com Jerônimo? Segundo o Papa Francisco, vamos encontrá-lo em Antioquia, onde é ordenado sacerdote pelo bispo Paulino, depois em Constantinopla por volta do ano 379, onde conhece Gregório Nazianzeno e onde continua os seus estudos. Dedica-se à tradução em latim de importantes obras do grego, homilias de Orígenes e a crônica de Eusébio. Respira o clima do concílio celebrado naquela cidade em 381. Nestes anos, é no estudo que se revelam a sua paixão e a sua generosidade. Trata-se de uma bendita inquietude que o guia e torna incansável e apaixonado na investigação. De vez em quando desesperava-me, várias vezes desisti, mas depois retomava pela obstinada decisão de aprender, levado pela semente amarga de tais estudos a colher frutos saborosos. Aqui o dado revelante é que São Jerônimo, mesmo vivendo o estilo de vida eremítica, não fica de fora dos grandes acontecimentos do seu tempo, principalmente aqueles ligados à vida da Igreja. Sabemos que este é um período importante, pois foi quando começaram a se consolidar as grandes definições dogmáticas. É em Constantinopla, em 381, que foi confirmado o famoso símbolo apostólico conhecido como Niceno Constantinopolitano, que é o resultado dos primeiros concílios ecumênicos, o de Nicéia em 325 e este de Constantinopla, buscando assim erradicar de vez as disputas em torno das naturezas de Cristo e a superação das divisões através da profissão de um único credo. Dando prosseguimento à leitura da Escritura Sacrafetus, o Papa Francisco nos fornece o dado que São Jerônimo volta para Roma. O que ele fez nesse período? Em 382, Jerônimo volta a Roma, colocando-se à disposição do Papa Dámaso, que, apreciando as suas grandes qualidades, faz dele seu estreito colaborador. Aqui Jerônimo empenha-se numa atividade incessante, sem esquecer a dimensão espiritual. No Aventino, graças ao apoio de mulheres da aristocracia romana, desejosas de radicais opções evangélicas, como Marcela, Paula e sua filha Eustóquia, ele cria um cenáculo baseado na leitura e estudo rigoroso da Escritura. Jerônimo é exegeta, professor, guia espiritual. Neste período, empreende uma revisão das traduções latinas anteriores dos Evangelhos e mesmo talvez de outras partes do Novo Testamento. Continuou seu trabalho como tradutor de homilias e comentários das Escrituras de Orígenes, desdobra-se numa frenética atividade epistolar, discute publicamente com autores heréticos, por vezes com excessos e rispidez, mas sempre movido sinceramente pelo desejo de defender a verdadeira fé e o depósito das Escrituras. Logo, mesmo sendo exegeta, professor e guia espiritual, São Jerônimo, ao lado do Papa Dámaso, não abandona, mas intensifica sua atividade de tradutor. Aqui talvez já possamos ver os primeiros esforços que irão culminar na monumental obra de tradução que é a Vulgata.
No entanto, um outro dado a ser enfatizado é que mesmo diante de tantas tarefas, Jerônimo cria um cenóbio baseado na leitura e no estudo rigoroso das Escrituras. E a este ponto, gostaria de recordar mais uma vez as palavras conclusivas da Dei Verbum. Pela leitura e pelo estudo, a palavra de Deus se espalhará rapidamente e será bem recebida, fazendo com que o tesouro da revelação confiado à Igreja responda cada vez melhor ao que busca o coração dos homens. Mas o que acontece depois da morte do Papa Damaso? Jerônimo vê-se forçado a deixar Roma e, seguido por amigos e algumas mulheres desejosas de continuar a experiência espiritual e de estudo bíblico iniciada, parte para o Egito, onde encontra o grande teólogo Dídimo Cego, e depois a Palestina, acabando por se estabelecer definitivamente em Belém no ano de 386. Retoma os seus estudos filológicos, ancorados aos lugares físicos que foram o cenário daquelas narrações. Em Belém, quais foram as bases da comunidade monástica fundada por Jerônimo? Segundo o Papa Francisco, Jerônimo, encalçando o ideal cenobítico de vida religiosa, que é ver o mosteiro como ginásio, onde formar pessoas que, para ser a primeira de todas, se consideram inferiores a todas, felizes na pobreza e capazes de ensinar com o próprio estilo de vida. Na verdade, considera formativo viver sob o governo de um único superior e na companhia de muitos, para aprender a humildade, a paciência, o silêncio e a mansidão, na consciência de que a verdade não gosta dos cantos escuros, nem escolhe os murmuradores. Além disso, confessa ansiar pelas pequenas celas do mosteiro, desejar a solicitude das formigas, onde se trabalha juntos e nada há que seja propriedade de uma pessoa, mas tudo é de todos. É bonito poder saber que é possível retirar-se na solidão, mesmo não estando sozinhos, que a busca por Deus pode ser mais profunda através de uma vivência eclesial, pois a experiência de Deus, que é comunhão de amor intratrinitária, sempre nos leva à comunhão entre nós, onde a verdadeira experiência comunitária nos faz trabalhar juntos e a considerar tudo de todos. Para São Jerônimo, qual é a importância do estudo? No estudo, Jerônimo encontra não um deleite efêmero como fim em si mesmo, mas um exercício de vida espiritual, um meio para chegar a Deus. E assim a própria formação clássica dele ordena-se para um serviço mais maturo à comunidade eclesial. Pensemos na ajuda prestada ao Papa Damaso, no ensino que dedica às mulheres, especialmente do hebraico, desde o primeiro cenáculo no Aventino, a ponto de fazer entrar Paula e Estóquia nas lutas dos tradutores, e coisa então inaudita, garantir-lhes a possibilidade de ler e cantar os salmos na língua original. É significativo aprender com São Jerônimo que o estudo, mesmo sendo um esforço intelectual, também pode ser um exercício de vida espiritual, um caminho para chegar a Deus. Geralmente, alguém pode considerar o estudo apenas um ato de aquisição de informação ou de conhecimentos abstratos, mas
Na realidade, o estudo como tarefa do intelecto também pode estar a serviço da santidade. Além disso, através do estudo como exercício de vida espiritual, poderemos superar uma espiritualidade de tipo intimista ou subjetiva, onde prevalecem os gostos pessoais, acima de uma real experiência de fé vivida na comunidade entre os que professam e vivem essa mesma fé. Ainda a respeito do estudo em São Jerônimo, acrescenta o Papa Francisco: a sua é uma cultura colocada ao serviço dos outros, insistindo na necessidade dela para todo o evangelizador. Assim o recorda o amigo Neponciano: a palavra do sacerdote deve ganhar sabor graças à leitura das Escrituras. Não quero que sejas um declamador ou um charlatão com muitas palavras, mas alguém que entende a doutrina sagrada e conhece profundamente os ensinamentos do teu Deus. É típico dos ignorantes jogar com as palavras e ganhar a admiração do povo inexperiente com uma declamação rápida. Os desavergonhados muitas vezes explicam o que não conhecem e pretendem ser grandes peritos só porque conseguem persuadir os outros. Daí, colocar a própria cultura a serviço dos outros. Até nisso, São Jerônimo torna-se um exemplo para nós. Este aspecto da vida de Jerônimo nos faz entender com clareza a razão do esforço necessário em toda atividade formativa que empreendemos, nunca permitindo sermos consumidos pela preguiça ou a mediocridade. Estudamos, cultivamos conhecimento, adquirimos e nos enriquecemos de cultura para poder servir melhor. Essa é a tarefa do estudioso. Essa é, portanto, uma herança transmitida que chegou a nós por meio do exemplo de São Jerônimo. Em Belém, o que fez Jerônimo até sua morte? De acordo com os dados bibliográficos apresentados pelo Papa Francisco nessa sua carta apostólica, em Belém, Jerônimo vive até a morte em 420. Ele vive o período mais fecundo e intenso da sua vida, totalmente dedicado ao estudo da Escritura, empenhado na obra monumental da tradução de todo o Antigo Testamento a partir do original hebraico. Ao mesmo tempo, comenta os livros proféticos, os salmos, as obras paulinas e escreve subsídios para o estudo da Bíblia. Ou seja, São Jerônimo traduz e comenta as Sagradas Escrituras, vive envolto pelo mundo bíblico, totalmente inserido nele, meditando, traduzindo e comentando. Além disso, gasta os últimos anos da sua vida na leitura orante, pessoal e comunitária da Escritura, na contemplação, no serviço aos irmãos através das suas obras. E realiza tudo isso em Belém, junto da gruta onde o Verbo foi dado à luz pela Virgem, ciente de que feliz é aquele que carrega no seu íntimo a cruz, a ressurreição, o lugar do nascimento e da ascensão de Cristo. Feliz é aquele que tem Belém no seu coração, em cujo coração nasce Cristo cada dia. Portanto, esse período tão fecundo da vida de Jerônimo, que é este que antecede a sua morte, revela-se como um período profícuo, sobretudo por causa da sua obra de tradução, do vasto material que depois
Com este trabalho, Jerônimo acabou deixando as futuras gerações. São Jerônimo realizou sozinho toda esta obra? Todo este seu esforço é somente um esforço pessoal? Ou de alguma forma outras pessoas participaram e colaboraram com ele? Segundo a Escritura Sacra Fetus, a resposta é não. Ou melhor, Jerônimo não realizou tudo sozinho. Ele obteve colaboração, pois, como está escrito na Escritura Sacra Fetus, o precioso trabalho recolhido nas suas obras é fruto de comparação e colaboração, desde copiar e agrupar manuscritos até reflexão e debate. Diz Jerônimo: nunca me fiei das minhas próprias forças para estudar os livros divinos. Tenho o hábito de questionar-me sobre o que eu pensava saber e, com maior razão, sobre aquilo que não tinha certeza. Por isso, ciente das próprias limitações, pede apoio contínuo na oração de intercessão pelo bom sucesso da sua tradução dos textos sagrados, no mesmo espírito com que foram escritos, sem se esquecer de traduzir também obras de autores indispensáveis ao trabalho exegético, como Orígenes, para colocar este material à disposição de quem deseja aprofundar os estudos científicos. Isso seria, portanto, um modelo de sinodalidade, de empreendimento comunitário? O Papa Francisco nos diz que sim, sendo que o estudo de Jerônimo aparece como um esforço realizado em comunidade e ao serviço da comunidade, modelo de sinodalidade também para nós, para os nossos dias e para as diferentes instituições culturais da Igreja,